LLC ou corporation, uma LLC ou uma corporação, trazendo para o português. Nesse vídeo eu vou esclarecer para você como que você pode considerar os prós e os contras e tomar a melhor decisão para o teu negócio. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Oliveira, eu sou aqui fundador do canal Empreender na América, especialista em finanças e contabilidade, e estou aqui para poder ajudar o teu negócio a prosperar. Dá um like nesse conteúdo aí, depois pega o link e manda para aquele seu amigo que está na dúvida aí para escolher o tipo de empresa, o melhor tipo de empresa para poder abrir o seu negócio aqui na América, tá bom? Já deu like? Já curtiu? Eu sempre digo, se você der o like e curtir, você conecta com o real. Se você compartilhar e se inscrever no canal, você conecta com dólar. Eu separei aqui alguns pontos importantes para falar dessa questão, né, de estrutura empresarial aqui. Claro que existe outras estruturas um pouco mais robustas, de role, de trust, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Mas basicamente, quando você vai abrir um negócio aqui, você opta por uma LLC ou por uma corporação, uma corporation, que poderíamos aqui fazer um paralelo com o Brasil, né, da LLC ser uma limitada e a corporation ser uma SA, tá? Tem diferenças, mas vamos fazer esse paralelo para facilitar o seu entendimento. Para termos de estrutura, é importante a gente saber que a LLC, assim como uma limitada no Brasil, é uma estrutura um pouco mais simples, né? Uma estrutura muito mais objetiva, mais fácil de administrar, não tem grandes rigidez ali burocráticas. Já a corporação, como uma SA no Brasil, ela tem as suas rigidez, né? Ela precisa ter ali o seu estatuto definido, que aqui se chamam de artigo de incorporação. Você precisa definir muito bem isso, você precisa ter ali a separação das cotas dos sócios, muito bem definida. Então, a estrutura da corporação, da corporation, ela é um pouco mais robusta. Agora, só tem contra nisso em relação à estrutura? Claro que não. Por exemplo, se você vai precisar abrir capital, fazer um IPO, né, uma oferta pública de ações, é indispensável que você tenha uma corporação, que você tenha uma corporation, já que a LLC não vai permitir você, por exemplo, captar dinheiro no mercado. Então, veja bem, tudo vai depender daquilo que você está objetivando. Se você vai ter uma operação fechada, que você vai colocar o seu dinheiro e vai operar, não vai precisar captar sócios, talvez uma LLC, para termos de estrutura, já te ajude. E agora, se você vai precisar captar sócios no mercado, precisar captar dinheiro, você precisa buscar uma corporação. Então, essa definição no início é indispensável para que você venha escolher o tipo correto, né, e não ter problemas depois para poder crescer e desenvolver o teu negócio. Então, em termos de estrutura, é importante você entender isso. Em termos de responsabilidade, todas as duas estruturas, elas se assemelham, né? Elas estão ali limitadas ali ao capital que foi investido na empresa. No caso dos acionistas de uma corporation, ela está limitando ali também as suas ações que foram incorporadas naquela empresa. Então, isso já tem uma proteção, tanto uma quanto outra te oferece uma proteção bem interessante. Com relação à tributação, é importante você entender, e aí eu quero até quebrar um pouco, né, principalmente quem tem negócio no Brasil e está acostumado a pagar impostos, né, concentrados na pessoa jurídica. Na LLC, a gente tem uma grande diferença se a gente compara de uma limitada para o Brasil. Por quê? Porque uma LLC aqui nos Estados Unidos, ela é uma entidade de passe. Em inglês seria Pass-Through Entity. O que é isso? Todo o lucro, ele passa pela empresa e ele vai ser considerado como rendimento de cada sócio, de acordo com a sua distribuição, de acordo com a sua atribuição. Tá? Eu digo atribuição porque para não confundir com distribuição, porque não significa que você não distribuiu, que você não tem que considerar. Então, por exemplo, se você teve ali num ano $100 mil de lucro e você tem dois sócios e cada um são 50%. Independente de você distribuir ou não, você vai ter que considerar 50 para cada um. É obrigatória essa consideração. Por quê? Porque na empresa você não teve tributação federal, tá? Você não teve uma tributação sobre aquele valor que passou pela empresa. Ele passou pela empresa, por isso que é pass-through, entidade de passe, e vai ser ele considerado no imposto de pessoa física dos sócios. Isso acontece numa LLC ou numa LLC, Limited Liability Company. Porém, numa corporação, não acontece isso. Já é diferente. Numa corporação, você tem uma tributação dentro da corporação, de hoje, nessa data que eu estou gravando o vídeo, de 21%. Essa tributação acontece ali e acontecerá uma bitributação depois que esse lucro for distribuído para os sócios. Só que, diferentemente da LLC, uma corporação não tem a obrigatoriedade de distribuir. Ela pode segurar aquilo ali e distribuir no outro período. Porém, quando ela distribuir, de acordo com a realidade de cada sócio, ela vai ter ali a sua tributação na forma individual da pessoa física. Deu para entender isso? Se você ficou com dúvida com relação a isso, depois você comenta aqui, tá?
dá o feedback para a gente que é muito importante. Mas essa estrutura tributária, ela tem diferenciações básicas com relação a isso. Existem outros tipos de tributação? Existem, tá? Por exemplo, existe uma tributação chamada S-Corp, tá? Só que para essa, obrigatoriamente, o sócio tem que estar aqui nos Estados Unidos, tem que ser residente fiscal. Então, muitas das vezes a gente pega um empreendedor que está no Brasil e não mora aqui. Então, esse sócio não pode optar por uma S-Corp. Existem outros benefícios, eu vou gravar depois um outro vídeo para falar de S-Corp. Dentro de um planejamento tributário, dá para se considerar uma opção por uma S-Corp para feito de estratégia tanto para LLC quanto para uma corporation. Eu vou fazer um vídeo só disso, mas é importante nesse primeiro momento agora você entenda as diferenças da tributação entre LLC e corporation, tá? Em relação a essa bitributação que pode acontecer numa corporation. Obviamente, a LLC tem uma flexibilidade operacional, né, muito mais simples, a corporation vai te dar uma regra um pouco mais formal, e obviamente o crescimento do negócio, você pode mudar no decorrer da sua empresa, né, no crescimento da sua empresa. Ah, Paulo, eu tenho uma LLC e precisei fazer vou precisar buscar capital. Eu posso depois transformar isso numa corporação ou abrir uma outra corporação? Claro que pode. Você não vai abrir uma LLC e vai morrer com ela para sempre. Há uma dinamicidade aqui nos Estados Unidos também, e você pode sim abrir uma outra corporation para poder emitir ações e até mesmo crescer o teu negócio, tá? Um outro ponto importante aqui, a relação à distribuição de lucros, como eu disse, na LLC você tem mais flexibilidade para distribuir, não necessariamente a distribuição dos lucros tem que ser proporcional às cotas de cada um, tá? Então você pode, por exemplo, ter um sócio que eu posso distribuir 30%, naquele período de 30-70%, no outro período eu posso mudar esse percentual, você tem uma flexibilidade maior, como eu disse, a LLC te dá um pouco mais de liberdade. Já na corporação, você tem que seguir ali a distribuição na forma de dividendos. Então, em resumo, é importante você entender que se você busca mais flexibilidade, talvez o small business, um negócio que você vai gerenciar e não precisa de capital, pode ser que uma LLC atenda a você. Agora, se você vai ter uma estrutura um pouco mais robusta, com acionistas, né, uma operação um pouco maior, pode ser que uma corporação seja mais adequada para o seu momento. Isso precisa ser analisado. Obviamente, isso aqui não é uma consultoria, mas você precisa ser analisado em cada detalhe para que você venha tomar a melhor decisão na sua empresa, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido elucidador para você, que te esclareça. Qualquer dúvida, você comenta aqui abaixo, que vai ser um prazer te ajudar. Não deixe de se inscrever no canal, eu te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.